Obrigado. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Fique conosco, que Deus te abençoe muito hoje. Preste atenção, tenha ouvido para ouvir. Suporte por um pouquinho, a mensagem será rápida, mas tocará o seu coração. Tocará o coração do povo. Porque o Deus tem hoje é magnífico. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Samuel por ter confiado e nos dado a oportunidade, aos obreiros e a todos que estão presentes e aos que estão na live. Amém? Amém. Abram comigo Mateus 6:33. Mas só abram. Eu não quero que ninguém leia, eu não vou ler agora. Eu espero vocês um pouquinho. Todos abriram? Mateus 6:33. Amém? Muito bem. Olhem para mim aqui um pouquinho. Deixem aberto aí. Olhem para mim aqui um pouquinho. Amém? Conta uma história que um certo homem estava na beira da praia, depois de uma enchente, tinha muitas estrelas no mar. Muitas, em toda a costa. Toda a costa. Então ele chegou na praia e começou a atirar. Manualmente. Uma por uma. Uma por uma. Certo outro homem chegou e falou assim: ei, não faz diferença, o que tu está fazendo aí, seu tonto? Para que isso? Ele olhou para o homem e continuou o trabalho dele. E o homem insistiu, o xingando, dizendo que não fazia diferença. Então ele pega uma estrela, ele olha novamente para o homem, joga o mar e diz: para essa fez diferença. Assim é o Evangelho, assim é Cristo na nossa vida. É um por um que Ele ganha. Eu quero dizer para vocês, quando Cristo vem, Ele faz diferença. E vocês fazem diferença para Deus e no reino de Deus. Amém? Pode se sentar. A mensagem que eu tenho hoje passou por 3 tipos de entendimento. Primeiro eu queria trazer uma mensagem sobre o que é o pecado. Falar realmente sobre o pecado, mas aí passou de mim essa palavra e Deus não a confirmou. Pois então, aí ele veio e disse: leva uma mensagem sobre influência espiritual. Que o meu povo muitas vezes está dividido com vários tipos de entendimentos na mesma Bíblia, no mesmo Evangelho, que muitas vezes não se unem e não convergem para os mesmos meios de ação, para que sim, dê o resultado que o Senhor quer que dê. Assim o Senhor falou comigo essa semana. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria cantar uma música, porque hoje eu estou com o microfone. Amém, pastor? Amém. Amém. E é uma música que muito falou comigo na minha conversão e que tem tocado no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu entendo que não é a música em si, mas é através da música que o Evangelho ele toca o nosso coração. E ele nos faz se quebrantar diante de Deus. Amém? Amém. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Feche teus olhos por um segundo. Feche teus olhos por um segundo. Quando a vida se torna
torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Glória a Deus. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E a paz que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Faço confissão que Deus é o único Senhor. Jesus Cristo é seu Filho, nosso único mediador, e que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem uma confissão que algum cristão que se diz crente pode fazer, essa confissão é o coração do Evangelho, é o coração daquele que confessa ser, crer e age em direção a essa confissão, onde Deus é único, Jesus Cristo é seu único mediador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu abro a mensagem falando disso. Vamos lá então, vamos ler juntos agora Mateus 6,33. Todo mundo olha e vamos ler juntos então. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Leiam comigo, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Permaneça com a Bíblia aí, nós vamos usar ela hoje, tá bom? Vai ser pregação e estudo, pregação. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, povo da live, e a sua justiça, e todas as coisas que nós andamos preocupados por aí serão acrescentadas dia a dia, conforme as nossas necessidades. Amém. Diz assim então a mensagem de hoje. Ela será sobre seitas e heresias, ou melhor, influências que recebemos de todos os lados, de todos os meios, e muitas vezes até dentro do reino de Deus, onde a gente fica confuso, fica não sabendo quem está com a verdade ou o que é a verdade, porque muitas vezes somos guiados por ventos de doutrinas, ventos, sopros. E por que somos guiados por ventos de doutrinas? Porque somos como folhas. Uma folha, quando cai de uma árvore, o vento sopra e a leva para onde o vento a quer. Mas como nós estamos como uma coluna firmada numa rocha, pode bater temporal, tsunami, furacão, não se mexe, firmado na rocha da verdade. Então hoje a gente vai falar sobre isso um pouco, sobre essa confusão de doutrinas que muitas vezes no nosso meio nos divide, nos faz como aquele burrinho, né? Muitos que fazem o curso de casais para sempre, sabe? Um puxando para cada lado. Ou seja, o esposo puxa para um lado, a esposa puxa para o outro. Mas muitas vezes entre nós cristãos a gente fica puxando um para cada lado, porque nós não cremos muitas vezes como diz a Escritura. A gente crê como diz o nosso pregador preferido. Não digo para não ouvi-lo, mas eu digo para crer como diz a Escritura. Crer como diz a Escritura. Nós vamos tratar sobre isso hoje. Amém. Primeiramente, então, eu traço um entendimento para falar o que é uma heresia e o que é uma seita. O que é uma heresia? Bem resumidamente, diz assim: heresia, teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida. No nosso caso, o Evangelho. Repito, teoria, ideia, prática
Marca essa palavra prática. Repita comigo. Prática. Mais uma vez? Prática. Muito bem. Eu vou trazer uma explicação sobre o que é essa prática. Teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida. No nosso caso, o Evangelho. O que é uma seita? A palavra seita vem do latim, significa divisão. É um ramo, como se fosse uma árvore e sai um galho para o lado. Amém? Divisão. Uma árvore, sai um galho para o lado. Dividir. Grupo que professa a doutrina divergente da igreja evangélica. No nosso caso, o Evangelho. Amém? Amém. Muito bem. O que a Bíblia diz sobre seitas e heresias? O que a Bíblia diz sobre esses ventos de doutrinas, muitas vezes semelhantes aos nossos, muitas vezes diferentes dos nossos, mas que trazem confusão mental, porque a batalha é na mente. Se a batalha é na mente, é no entendimento. É no entendimento. E é isso que nós vamos falar. Porque o Senhor veio para renovar o entendimento. Ô, glória! A Romanos ele diz: veio para renovar. Renove. Ele renova, mas também ele diz para nós renovar. Não é o que ele diz lá? Muito bem. Atos 20, 29. Abre em Atos 20, 29. Vamos trabalhar um pouquinho. Atos 20, 29. Alguns textos eu vou pedir para vocês abrirem, outros eu vou ler. Amém? Atos 20, 29. Vamos lá. Atos. Amém? Vamos lá, preciso que todos abram, pelo menos este. Amém? Vamos lá então. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nesse texto, Paulo está falando que ele tinha muitas lutas, ele tinha mesmo, ele fala em Atos. Está evangelizando muitas cidades da Ásia Menor, lá onde seria a Turquia hoje, seria a parte do Oriente Médio, a parte de cima. E ele está evangelizando, eles têm muitos desafios naquele local, muitos desafios, principalmente contra líderes religiosos dos saduceus e fariseus daquela época. Assim como nós temos hoje muitos entendimentos de outros tipos de religiões que acabam combatendo com o nosso entendimento da nossa fé. E isso é uma batalha real. A gente não está aqui para acusar A, B ou C, mas nós estamos aqui para desmistificar e para tirar todo tipo de confusão e escuridão daquilo que impede as pessoas de crescerem, de romperem em fé e de avançarem baseado na Escritura e no Verbo que se fez carne. Amém? Amém. Outro texto, Mateus 7, 15 e 20. Mateus 7, esse eu preciso que vocês abram também. Voltem um pouquinho. Mateus 7. Sermão do Monte. Aqui hoje é Bíblia, pessoal. Mateus 7, 15. Diz assim. Amém? Todos acharam? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz frutos maus. Lembra da palavra prática que eu falei? Lembra? Não é pelo que as pessoas estão dizendo, é pelo que elas estão praticando, que a gente conhece se a pessoa é alguém de Deus ou se ela não é alguém de Deus. Não é pela aparência. O próprio Jesus desmascarou os concorrentes da época, as seitas e heresias da época, os próprios fariseus. Hipócritas. Vocês cumprem todas as regras exteriores, mas a parte de dentro de vocês odeia, não gosta, sente raiva, faz distinção de pessoas e muitas outras coisas. Muito bem.
Tá, agora eu vou ler alguns textos aqui, só peço que vocês olhem para mim e prestem muita atenção, tá bom? Vamos lá então. 1 Coríntios 11, 19. Eu vou ler, só eu leio e vocês olhem para cá. 1 Coríntios 11, 19. Preste muita atenção. Achei. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. De novo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Lembra que eu falei de seitas? Partidos. Seitas, divisão, braço dissidente, que sai. Até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quem será que são esses aprovados? Todo e qualquer aquele que crê, e quem crê pratica, segundo o que está escrito. Amém? A prática nos distingue daqueles tagarelas, faladores que dizem ser o que eles não são. Ou seja, a aparência é fulminada por um fuzil 762, chamado Evangelho. Né? Tempos modernos, uma linguagem moderna, na época era uma espada, correto? Hoje eu falo que é um fuzil, porque ele tem que atravessar a blindagem da resistência daqueles que ainda não creem. E quando a gente tem um fuzil chamado Evangelho, realmente praticando, ele atravessa qualquer blindagem. Glória a Deus. Nos atravessou, me atravessou. E olha que eu era resistente ainda. Metido a conhecedor. Filósofo, estudei, sou formado em filosofia, debatia, gostava do debate. Achava argumentos para todas as coisas. Até que o Senhor vem e rompe. E diz, não é questão de argumento. É uma questão de amor. O amor supera o entendimento. O amor supera todo tipo de argumentos racionais. 2 Pedro 2,10. Então abram, olhem para cá que eu vou abrir. 2 Pedro 2,10 diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias, paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Prática. Está vendo que está falando de prática aqui? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, a própria natureza, seguem uma motivação, o impulso dos instintos, carne e instintos, andam em imundícias e paixões, desejos fortes, e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. São práticas, marca essa palavra comigo, repita comigo, prática. Mais alto, por favor. Verdadeiro cristão e aprovado se reconhece pela exercícios espirituais. Isso. Jesus veio trazer para nós exercícios espirituais. Não sei se alguém já fez algum tipo de exercício, um esporte, um futebol, uma bicicleta ou academia. Se alguém já fez exercícios espirituais ou exercícios físicos, são semelhantes. Chama-se movimento, movimentar. Quando tu movimenta o corpo, automaticamente a intensidade do movimento é o resultado que tu vai adquirir. Quanto mais intenso tu te torna, ou mais próximo de uma excelência do exercício físico, melhor o teu corpo será, mais saudável. Amém? Mais bem preparado. Assim é na vida espiritual, igual, semelhante, como exercícios espirituais. Frequentar reuniões de culto. Amém? Orar, amém? Orar é um exercício espiritual que te desenvolve. Outro mais, ler a palavra. As práticas de exercício, é um exercício espiritual todos os dias. Ler a palavra, é ela que vai trazer esse entendimento para que os ventos de doutrina não nos enganem. Aleluia. Por que eu não pedi música hoje? Sabe por quê? Para nós falar cara a cara, face a face, lavar a roupa suja, trocar uma ideia, compartilhar experiências.
A vida do Evangelho não é fácil, não é uma vida íngreme que vai para cima, para cima, para cima. Ela é baseada como o batimento cardíaco. Alguém já fez eletrocardiograma? Alguém já fez? Provavelmente sim. Ela bate para cima, ela bate para baixo, ela bate para cima, em altos e baixos, ela dá uma caída, ela vai. Mas sabe que o teu batimento não está sozinho. Nós temos uma liderança que está cuidando. Nós temos obreiros que estão se aperfeiçoando. Nós temos homens e mulheres aqui que Deus está louco para levantar, que é a chamada na vida de vocês. Aleluia. Mas às vezes há uma negligência. Há uma preguiça. O que é preguiça? É estar cansado, já ter se cansado. Há uma preguiça. A pessoa nem abriu a Bíblia, nem leu, e ela já está cansada de não ter lido e nem ter se exercitado. Porque exercícios espirituais requerem esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. Às vezes acontece um erro no nosso meio. É claro que ele é metade do erro, a outra metade é a nossa parte. Claro que Deus envia a sabedoria, o Espírito nos dá o entendimento. A nossa parte é se dedicar, focar, ter um alvo fixo e saber o que nós queremos nos tornar. Deixa eu dizer para você, semelhante a Jesus Cristo. Em vida espiritual e exercício espiritual é semelhante a Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh Deus. Muito bem. Então vou provar para vocês um pouquinho sobre seitas e heresias que está na Bíblia para não falar bobagem. Atos 5,17. Esse eu quero que vocês abram comigo. Atos 5,17. Pastor, eu estou mais calmo hoje, né? Estou mais alegre hoje, né? Aprendendo a ser um pouquinho mais suave. Atos 5,17 diz assim: todos acharam? Amém. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Atos, depois leia todo o contexto. Saduceus, aqueles que não creem em ressurreição, não creem em governo de Deus na terra, aqueles que só criam nos primeiros 5 livros da Bíblia. Hoje não é semelhante, tem muitos aqui hoje nos nossos dias que também não creem como nós cremos, não creem na plenitude do Evangelho. E muitas vezes eles não creem, sabe por quê? Porque se cria colcha de retalhos. Esse é o ponto que eu quero chegar. O que é colcha de retalhos? Se pega versículos isolados para criar um entendimento, onde a palavra é apenas secundária, mas o entendimento do camarada que deu está em primeiro lugar. Nós não devemos crer dessa maneira. Nós devemos ser dos de Bereia. Atos de Bereia fala que eles comparavam quando Paulo falava. Eles comparavam. Devemos ser daqueles que escutam a mensagem, sim, e deixam entrar, mas filtram com o Evangelho, a nova aliança, a aliança da graça. Porque nós devemos ler de carreirinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós lermos toda a nova aliança de carreirinha, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Oh, glória! João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Exercício espiritual, semelhante ao exercício físico que eu falei. É tempo de prática, exercitar. A gente é campeão às vezes em fazer jejum físico. O que é o jejum físico? Ficar sem comer, beber ou satisfazer outros tipos distintos. E o jejum espiritual? Jejum de fofoca. Um mês sem falar de ninguém. Oh, glória! Um mês. Fala, Jeová. Um mês. Né? Eu vou dizer para você, se você fizer uma semana, qualquer tipo de jejum espiritual nesse sentido, abster-se, né? Jejum abster-se de algo não físico. Treine isso para você ver. Treine isso e você vai ver a força que o Espírito vai vir como uma tsunami. Na verdade ele falou: rios de águas vivas vão fluir do seu interior para a vida eterna. Então é tempo de nós praticarmos. O que é praticar? Vamos lá, vamos resumir. Tomar as ações devidas em relação ao Evangelho. Outro sim, deixar de tomar as ações não devidas em relação ao Evangelho.
Ou seja, tomar as ações e não praticar a omissão. É ação e omissão. Fazer o que nós temos que fazer e deixar de fazer o que nós não temos que fazer. Porque se nós não preencher o espaço vazio, quantos meses volta, pastor? Depois que saiu 7. Conhecereis a verdade nos libertará. Voltamos à prática. Voltamos à prática. É a prática que vai dizer se nós somos os aprovados reais ou se nós somos apenas uma seita disfarçada de evangélicos que tem uma aparência, que canta música e bate palminha, que frequenta cultos litúrgicos e reuniões, mas a vida por dentro está demolida. O próprio Senhor falou isso em Apocalipse. Se nós lemos de Apocalipse, capítulo 1 até o 5, 6, ele fala sobre a plenitude da igreja. E muitas vezes nós ensinamos uns versículos fora de contexto. Temos que voltar ao primeiro amor. Falamos isso daquele que já foi. Eis que estou à porta e bato. Falamos isso daquele que já foi. O contexto não diz isso. O contexto diz assim: vem assim, tu tem evangelizado, tu tem feito boas obras, tu tem pregado, tu tem exercitado a minha palavra, mas, bem assim, o mas é um adversativo contra. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. É assim ou não é? Entendeu o contexto? Está falando de quem já está dentro. Exemplo: as pessoas estão vivendo na fé 1 mês, 2 meses, 3 meses. Lá pelo 4º mês, aparentemente elas ainda estão, mas dentro elas estão com vontade de ir de volta, porque passou delas o fogo, a essência do primeiro amor. E eu vou dizer por que acontece isso. Porque a pessoa, ela não pratica, ela não age em direção, ela não vai em direção, primeiro, da leitura, do entendimento e da prática. A prática de ir. E qualquer um que possa ter passado por isso sabe, quando ele começou a exercitar e agir, usou os meios que ele tinha, se eram grandes ou pequenos, pouco importa. O que importa é que com Deus sempre será poderoso. Aleluia. Sempre será poderoso. Porque os nossos olhos não estão naquilo que vê, os nossos olhos estão naquilo que não vemos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Aleluia. É em nós que o poder dele opera. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer tudo. Ei, Deus já deu todos os instrumentos e ferramentas. Usa os meios que ele te deu para agir, para a prática. Amém? Então tá, então falamos sobre seita e heresia. Agora eu vou falar sobre como identificar seitas e heresias. Como a gente identifica? Como a gente sabe? Isso é, isso não é. Isso é, isso não é. Quem está comigo? Amém. Diz amém. Dá uma glória a Deus, irmão. Não, tá. Muito bem, estão perdendo. Vamos lá. Características de uma seita e heresia. Primeira delas, para nós termos o entendimento correto daqui. A primeira delas é que eles não praticam o que eles dizem crer. Espero e eu tenho certeza que eu estou falando de primos ou gente da rua. Não somos nós, não é, pastor? Amém. Amém. Eles praticam o que dizem crer. Porque aquele que professa o nome do Senhor se aparte do mal. Aleluia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Lembra que eu falei no início? Prática. Quer reconhecer uma seita ou uma heresia? Observa a conduta, a prática, o que eles estão fazendo. Olha, observa, usa a tua visão. Falsos profetas. Vamos lá. Essa é boa, essa eu gosto. Eu estava meditando essa semana e eu tenho o seguinte: ó, Deus me chamou para falar aquilo que as pessoas não gostam de falar. Então é eu mesmo que tenho que falar, por isso ele me chamou. Muito bem. Falso profeta. Nós temos muita batalha espiritual e muita coisa acontecendo religiosamente e fisicamente. Temos muitos grupos gigantes, de mais de 1 bilhão de pessoas.
em todos os lados nos cercando, e muitos menores. Ok? E esses grupos muitas vezes atacam através da mídia, através de rádio, através de todos os meios de ação possível e impossível, porque eles querem tomar o mundo, e essa é uma realidade. Querem, de maneira religiosa falando. O catolicismo quer retomar o seu poder, o islamismo quer retomar o seu poder, e muitos outros grupos que se dizem ser e crer no que nós cremos. Tá? Não estou julgando, mas o Senhor manda expor aquilo que está nas trevas para que se manifeste a luz. Oh, glória. E se possível for, eles venham para a luz. Aleluia. Amém? Muito bem. Então, primeiro princípio que fala de uma seita e uma heresia, vamos lá. Profetas que dizem ter recebido revelação de um anjo ou a divindade se manifestou a eles. Temos alguns grupos que dizem ter um outro evangelho de Jesus Cristo, enquanto em Gálatas 1:8 Paulo fala, e esse eu quero que todo mundo abra comigo, por favor. Gálatas 1:8. Gálatas. Então nós temos grupos que dizem que um certo anjo, Gabriel, ou outro tipo de anjo, se manifestou a ele. E às vezes parece, eu passei porque eu quis mesmo, às vezes parece que isso está longe de nós. Mas se vocês andarem aqui pelo bairro, vocês vão ver que tem muita influência espiritual em todos os lados. E isso afeta o mundo espiritual, com certeza. Com certeza isso afeta o mundo espiritual. Temos grupos à direita, grupos ao fundo, grupos à esquerda. Se vocês transitarem na nossa área, vocês vão ver que tem essas influências. E tem muitas pessoas fazendo parte desses grupos. E eles dizem ter a verdade. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje, eles dizem ter a verdade. Mas eu vou dizer para vocês, eles se baseiam naquilo que eu falei. A Escritura está em segundo lugar. O entendimento do suposto homem de Deus está em primeiro lugar. E as pessoas não têm que seguir segundo a Escritura. Elas têm que seguir segundo o entendimento do líder, dominador, que está ali as guiando. Eu me pergunto, se um cego guiar outro cego, o que acontecerá? Ambos não cairão no buraco? Muito bem. Atos 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, palavra não traduzida, amaldiçoado. Amaldiçoado. Interessante que ele não fala somente outro evangelho, ele fala que vá além. Deixa eu dizer para vocês, a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, chamado Evangelho. Evangelho é isso, é os ensinamentos de Jesus misturado com a biografia de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão na nova aliança, mas a biografia do nosso Cristo é eterna. Amém, glória a Deus. Porque a biografia do nosso Cristo começa antes da eternidade. Ele apenas a manifestou em Gênesis e até Apocalipse. E na nova aliança ele se manifestou ao mundo. Ele encarnou, o verbo encarnou, se fez carne. Milagrosamente, de maneira virginal. Esse é o entendimento. E viveu uma vida reta e justa, ou seja, sem pecado, sem nenhum pecado. Por isso ele é digno. Ele é digno de ser o nosso redentor. Ele é digno de ser o nosso propiciator. A palavra é difícil, né? É o que mais aparece em Romanos. Propiciação, substituição. Aquilo que eu merecia, aquilo que qualquer um de nós merecia, ele levou. E aquilo que ele merecia, que não era o que ele recebeu, veio para nós. Propiciação é substituição, uma troca. E quando ele ressuscita, significa que o Pai aceitou a troca. Aleluia. Porque se ele tivesse morto, vã seria a nossa fé e não haveria salvação para nós. Mas quando ele ressuscita, significa a ira de Deus, que é sobre todo o pecado, foi aplacada na vida de todo aquele que crê. Mas na vida daquele que não crê, lê Apocalipse, tem 7 taças da ira que vai cair na cabeça de alguém. Espero que não seja na nossa. Amém?
Amém. Boa. Deuteronômio 18, 22, por favor, abram, e esse é bom. Deuteronômio 18, 22, é o quinto livro da Bíblia, lá na Antiga Aliança. Deuteronômio 18, também, 22. Amém? Todos acharam? 18 e 22? Eu vou comprar o tablet. Fica quieto, rapaz. Acharam? Todos acharam? Amém. Amém? Pode abrir. Vocês todos abram, por favor. Deuteronômio 18, 22. Nós estamos trabalhando aqui numa guerra mental, uma guerra de entendimento. 18, 22 diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim está. Assim é esta a palavra que o Senhor não falou. Assim é esta a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenha temor dele. Amém. Aleluia. É tempo de nós discernir. É um dom isso, discernir os espíritos. Peçam a Deus o dom de discernir os espíritos. Deus continua distribuindo dons, amém? Todos creem em dons espirituais? Fruto do Espírito? Muito bem. Deus tem mais de 9 dons explícitos e outros não explícitos para dar a qualquer um que crê, porque Ele não faz distinção de pessoas. Então nós temos muitos profetas falando. E dentro dessas seitas heresias nós temos muitas pessoas falando coisas que vão além do Evangelho, ou ficam aquém, ou simplesmente trocam o Evangelho e ensinam uma outra doutrina, que não é o Evangelho, mas tem uma aparência de Evangelho que chega a encantar a gente, não chega? Hã? Chega, né? Chega a encantar. E aí se cria versículos isolados, e criam doutrinas, e aquilo grava, remoe, aquilo chega a entrar num ponto de enraizar, que não sai mais. E aí nós ficamos muitas vezes divididos, como seitas, dentro de um único grupo. Lembra que é preciso que haja divisão entre vós, para os que são aprovados se manifestem? E quem são os aprovados? Aqueles que não vão além do Evangelho, nem a quem? E vamos de novo, os praticantes, os que exercitam aquilo que estão aprendendo. É claro que no nosso meio há vários níveis de praticantes. O de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, como crianças vão crescendo, mas não podemos permanecer crianças. É necessário que nós se entreguem. A palavra é rendição total. Eu já falei aqui, quando a gente vai, eu trabalho na área da segurança, quando a gente vai abordar alguém, eu gosto de ser os primeiros a chegar na ocorrência. Vamos. Eu gosto dessa função. O que acontece? A gente exige rendição total. E rendição total é levantar as mãos para dizer, não mais pela minha própria força, mas pela tua. Aleluia. Isso é rendição total. Rendição total não a uma religião, mas ao Evangelho. Por isso eu oriento. Dou um conselho. Leiam de carreirinha. Comecem a ler diariamente. Josué 1,8. Não precisa abrir. Não precisa abrir. É só deixa para mim, que eu abro. Só prestem atenção. Aqui. Não volto a ficar bravo, você sabe. Josué 1,8 diz assim. O grande problema é que a gente espera por Deus, irmãos. A gente espera que Deus faça tudo. Ele não vai fazer tudo. Josué 1,8, cadê? Está aqui. Vamos lá. Preste bem atenção. Foi. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e De noite. para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém.
Amém. Deus vai fazer o meu caminho. É isso que está escrito? Aí muitas vezes nós ensinamos esse versículo ao povo assim. Aqui está escrito: medita nele de dia e de noite. Fala dele, vive ele. Tu farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Qual é a maior bênção que nós temos quando a gente quer dinheiro? Dinheiro todo mundo gosta de falar. Alguém sabe? Alguém poderia me dizer o maior exercício espiritual para adquirir dinheiro? Olha que eu falei exercício espiritual. Isso, é um exercício muito espiritual. O próprio Deus decretou o meio de adquirir dinheiro. Olha que legal. Não? Ninguém? Alguém? Trabalho. Bastante. E bastante. Quanto mais dinheiro, né? Só que às vezes nós conceituamos o trabalho meio que errado. Eu comentei isso com o pastor aquele dia lá na casa dele. A gente acha que muitas vezes trabalho ele é apenas remunerado. Tem muitos tipos de trabalho que não tem dinheiro, mas dá trabalho. Dá trabalho. E ele tem um grande lucro, principalmente o espiritual. Está na hora de nós começar a valorizar mais as coisas espirituais. Medita nele. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Entenda a lei como a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a nova aliança para nós. Amém. Vamos lá. Pastor, eu não quero tocar em alguns dodói, que tu acha? Então nós temos hoje um dos movimentos chamado movimento sincrético. O que é o movimento sincrético? Alguém sabe o que é sincrético? Sincrético é misturar vários tipos de ventos de doutrinas em práticas, unindo com coisas físicas. Eu vou dar um exemplo. Movimentos, não vou falar nomes, movimentos neopentecostais hoje. Todo mundo conhece. Se tem um povo, se diz evangélico, que tem práticas não de evangelho, que está indo além do evangelho, chama-se movimentos neopentecostais, baseado na escritura. Não vá além, nem a quem. Se alguém apresentar um outro evangelho, seja. E qual é a nossa posição de prática disso? Então nós temos esses movimentos neopentecostais, que são os que mais nos atrapalham quando a gente vai evangelizar. Foram os que mais, em prol e de buscas de coisas contrárias ao evangelho, criaram barreiras aí fora. A gente conversa com as pessoas e esse é um empecilho. A gente tem que desmistificar esse paganismo misturado com o evangelho. E eles dizem ter a verdade. Usam sal grosso, usam ponte não sei o que, usam não sei o que, usam fitinha, isso, aquilo. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado o que nós estamos praticando. Outros grupos aí negam a divindade de Jesus. Foi por isso que eu abri hoje falando: o único Deus, o nosso Cristo, o Filho de Deus, o único mediador. Temos o islamismo, que a gente às vezes não dá bola porque eles não atacam a mídia. Vocês sabiam? Eles não vão para a mídia, para a rádio, para a televisão. Mas nós temos aqui em Porto Alegre, no centro, meio Deus, uma baita, uma mesquita deles. E eu conheço vários em Gravataí. E sabe o que eles dizem? Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. E arranque a cabeça de qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Forte isso, não é? Ah, isso está no Oriente Médio. Não está lá no Oriente Médio. Eles já estão no Brasil quase 2 milhões de pessoas. Temos outros grupos perto de nós, né? Que negam muitas coisas. Temos grupos como Testemunha de Jeová, que eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Não, mas eles falam que Jesus é Filho de Deus. Sim, um Filho de Deus. Pronome indefinido, o pronome definido, o, é o que nós cremos. O unigênito de Deus. E que todos possam entender, quando alguém vir um vento de doutrina referente a esse tipo de coisa, não abra exceção. Trate com bondade, porque você é cristão. Amorosamente fale a verdade.
mas tenha posições. Porque às vezes a gente não quer pregar palavra muito difícil, até palavra difícil, mas às vezes se a gente não começar a trazer o povo para cima, o povo vai ficar eternamente lá embaixo. Por que não você pode ser alguém instruído e sábio no nosso meio? Por que não qualquer um? Por que não aquelas crianças que estão lá? Por que não qualquer um? Ei, Deus não faz acepção de pessoas. Significa, Ele não escolhe se é mais alto, mais baixo, mais dinheiro, menos dinheiro, mais inteligente, menos inteligente. Ele escolhe a quem quer e chama todos. Aleluia. A vontade de Deus é que todos se arrependam, todos se convertam. Nós temos um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão humilde, gente. Ele não obriga. Ele não é alguém que obriga com uma arma e chega, tem que ir, magrão. Tem só um caminho, ou tu vai ou tu vai. Não. O Eros pregou aqui, o que ele faz? Humildemente, ele não só diz, mas ele pratica o que ele diz, ele faz. E mostra como fazer, para que nenhum de nós tenha desculpa. Desculpa, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar que nós andarmos. Porque eu sou pobre, não tenho dinheiro. Porque eu não tenho conhecimento, instrução. Se você não tem uma Bíblia, a gente fornece uma para você. Se você ainda não consegue entender, nos chame, tenha sempre. Faça esse exercício espiritual, leia de carreirinha durante um mês o Evangelho, exercitar o que está nele. Um mês! E você vai vir aqui depois falar o que Deus fez na tua cabeça, no teu coração. Faça esse exercício, proponha para ti mesmo um mês. Lá em casa, nós vamos sentar e vamos ler. Vamos ler de manhã, vamos ler. Mas eu não tenho tempo. Teu tempo é o mesmo que o nosso, é 24 horas. Coloque como prioridade. Lembra que a gente leu Mateus 6,33? Lembra? O que está escrito lá? Buscai, pois, em segundo? Terceiro? Quarto? Primeiro lugar. Reino de Deus. E a sua justiça. A palavra justiça ali tem um contexto de prática, exercício, ação, exercício, prática. Porque senão nós vamos fazer o que está escrito lá nas cartas que Paulo mandou para os seus discípulos, Timóteo e Tito. Não se enganem com vãs discursos. Porque chegará o tempo. 1 Timóteo capítulo 4, eu já vou encerrar, pessoal, eu já falei demais. 1 Timóteo capítulo 4, por favor. E esse vocês abram. Não precisa ler, só preciso que prestem bem atenção no texto. Bem atenção no texto, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, fica no Novo Testamento. Todos abriram ou não? Amém. Abram aí, eu espero. E haja prática, gente. Prática. Exercícios. Cada um no seu nível. Mas que nós possamos ir sempre em busca de um segundo nível. Assim como num jogo de videogame. Pega uma criança jogando um jogo de fases. Ela não vai querer ficar na mesma fase o tempo todo. Chega a ser um desafio, mexe com ela ir para a próxima fase. E para ir para a próxima fase, ela sabe que ela tem que repetir muitas vezes a primeira, para criar a habilidade, a maestria, e aí sim ela ir para o próximo nível. Assim o Senhor diz para vocês: gente, comecem a ler, comecem a praticar, comecem a buscar, venham para o próximo nível. Oh, glórias. Olha Deus. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém? Dando ouvido a doutrinas de demônios. Que nossos ouvidos sejam abertos, e como a música
coração aberto para ouvir o Evangelho e colocá-lo o mais rápido possível em prática. O próprio mestre falou, e agora eu vou encerrar mesmo. Quem me dá mais 5 minutos? Mais 5 minutos, Deus? Quem me dá mais 5? Mais 10? Tá, já tem mais meia hora, tá bom. Então, vamos lá. Encerrando mesmo, pessoal. Mateus 7, vamos lá. Só achar aqui. Pode ir lá vocês, Mateus 7, vocês abram também. Abra Mateus 7 que a gente já acha. 7:21, isso, para encerrar. Mateus 7:21. Bem? Vamos lá então. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluias. Mas aquele que faz a Vontade. de meu Pai que está nos céus. Verso 24. Um pouquinho mais para frente. Verso 24 diz assim. 24, todos acharam? Muito bem. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as... Bem alto, por favor. Dá um grito para Deus ouvir. Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Quem quer ter a casa praticada, alicerçada sobre a rocha? Aleluias. Você também ouviu essa mensagem? Quer se diferenciar e ser aprovado? Pratique o que você tem ouvido dos homens e mulheres que têm ensinado o Evangelho de Deus. Deixe essa palavra entrar no teu coração e na tua mente. Seja renovada agora. Renovada agora, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.